Vitor Santos é especialista em linguagem corporal, perito técnico das microexpressões faciais e investigador profissional. Hoje, vou citar o vídeo dele no canal Metaforando chamado O Marido Perfeito, onde ele conta um caso de assassinato no Reino Unido, em que o marido que praticou o ato foi pego pela polícia após sorrir em uma entrevista, além de cometer um ato falho ao se referir à esposa como ela era ao invés de ela é. Ele ficou conhecido então neste país como o assassino sorridente. Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. No episódio de hoje de casos de linguagem corporal, vamos falar sobre um polêmico e importante caso, o caso envolvendo Michelle Cui e sua ex-mulher Lindsay Cui. E vamos entender também por que esse caso é importante para a linguagem corporal e para os estudos de linguagem corporal na detecção de mentiras. A última aparição de Lindsay foi em 15 de dezembro de 1998. Depois disso, ninguém nunca mais a viu ou teve notícias dela com vida. No dia 24 de dezembro, a mãe de Lindsay tentou entrar em contato com Lindsay no dia inteiro, perguntando quando ela poderia deixar o presente de Natal para as crianças, porém não obteve respostas. Lindsay estava desaparecida até 5 de fevereiro de 1999, ou seja, 53 dias depois que alguém a viu pela última vez. E detalhe, ela não foi relatada como desaparecida nesse período, nesses 53 dias, pelo marido dela, e também não foi relatado pela família, que de fato também não sabia que ela estava desaparecida. Mas o marido que estava com ela em todo esse tempo não relatou o desaparecimento dela. Já é algo estranho. Quem suspeitou foi uma assistente social que viu que ela não tinha voltado lá, pro abrigo da Women's Aid e decidiu investigar, ficou preocupada. Nos 18 meses que se seguiram em que Lindsay estava desaparecida, entre aspas, Michelle manteve a fachada pública de um marido abandonado que havia ficado sozinho para cuidar dos 2 filhos pequenos, enquanto a sua esposa, segundo ele, tinha fugido com outro. E aqui, os investigadores do caso já observaram uma das primeiras técnicas que a gente utiliza na linguagem corporal, o MR, ou monitoramento de realidade, que basicamente consiste em entender a realidade de uma pessoa, como ela enxerga o mundo, e tentar comparar as atitudes dela para ver se faz sentido ou se poderia ser uma mentira. Monitoramento de realidade, versão do Michel. Ele diz que a mulher dele, a Lindsay, fugiu com outro homem, abandonou os filhos para poder ficar com outro homem, deixou os 2 filhos pequenos para trás. Monitoramento de realidade, que a gente tem de histórico anterior da Lindsay. Ela fugiu do Michel mais de uma vez, ela evitou ter um filho do Michel, ela sempre priorizou ficar com os filhos. E aí você joga o monitoramento de realidade com a versão do Michel. Do nada, de uma hora para outra, ela abandona os filhos por um cara, não faz sentido. E para os investigadores da época também não fez, tanto que eles começaram a intensificar as investigações em cima do próprio Michel. Michel ia em vários programas de TV e fazia várias poses com seus filhos. Isso pode ser visto como um S3. O protocolo SCANS é o código para manutenção de aparência, que basicamente é quando o mentiroso tenta colocar uma imagem para o público pensar que ele é uma pessoa bacana. Olha só, eu vou tirar uma foto com os meus filhos chorando, vou falar que a minha esposa fugiu, eu estou sozinho, para que o público me veja como alguém positivo, alguém que quer cuidar de seus filhos. Agora, eu aparecer para vocês e falar, não, eu não matei a minha esposa, isso dificilmente o mentiroso vai fazer. E ainda no caso do Michel, nós temos um outro ponto. Ele tem um comportamento emocionalmente impulsivo, também está associado à arrogância. Faz muito sentido ele querer ir de programa de TV em programa de TV para mostrar a imagem dele, porque no ego dele aquilo fazia muito sentido. Ele se sentia no momento dele, estou mostrando ao mundo como eu sou e ainda enganando a todos, olha como eu sou genial. Tanto é que ele ficou tão convencido de que não seria pego, ele estava tão arrogante, tão soberbo, que ele acabou cometendo 2 erros cruciais. O primeiro deles, numa entrevista de TV, enquanto ele falava sobre a sua mulher, que até então era tida como apenas desaparecida, ou, segundo a versão dele, que tinha fugido com um outro cara, ele foi dizer como que ela era, o relacionamento deles no dia a dia, e ele disse, She was such a good mom. She is such a good mom. Basicamente ele disse, ela era uma mãe, ela é uma mãe. Aqui tem 2 pontos pra gente comentar sobre o comportamento do Michel. Conforme Joey Navarro, o ex-agente do FBI, fala pra gente, in What Everybody's Saying e Dangerous Personalities, basicamente pessoas que são manipuladoras tendem a ser cativantes, carismáticas. Primeiro, elas precisam diminuir a sua barreira de defesa, o seu pensamento crítico. Por isso, o que elas fazem? Acabam sempre sendo muito gentis, muito sorridentes, muito carismáticas, nunca ficam bravas com nada. Porém, isso é só no começo. Uma outra coisa que o Joey Navarro fala pra gente é pra você prestar atenção quando essas pessoas estão sendo gentis, carismáticas, se elas começam a tentar te induzir para algum tipo de atitude, para algum tipo de ação. Percebam, elas vão ficando ali, gentis, ao ponto que você vai amolecendo e elas vão introduzindo o pensamento delas, vão te manipulando. E quando você vê, você já está ali casando com elas, você está fazendo o que elas querem. Então fique muito
muito alerta. Percebeu que a pessoa está sendo carinhosa, está sendo muito, de forma demasiada, de forma desproporcional, ela está sendo muito gentil, muito simpática com você. Procure saber quem é essa pessoa, se ela tem esse histórico de ser assim com todos os outros, ou se ela está sendo assim apenas com você, por quê? E observe se ela não está tentando aos poucos te induzir a uma tomada de atitude ou tomar alguma ação. Pode ser que ela esteja tentando ser cativante apenas para te manipular. O que nos leva para o nosso segundo ponto. Essas pessoas, geralmente manipuladores, acabam tendo muita pressa, são muito impulsivos, querem as coisas atendidas no momento deles. Tanto se você conhece alguma pessoa nessas características que eu estou falando, os especialistas são diretos e retos. Se afaste desse tipo de pessoa. Porque como vocês vão ver nessa história, se você tentar ficar porque acha que vai conseguir mudar elas, infelizmente pode ser bem negativo o resultado para você. Primeiro critério que você pode utilizar para observar são sorrisos falsos, ou seja, sorrisos não genuínos, quando a emoção de felicidade não é experienciada de forma honesta, a pessoa não ficou feliz de verdade. Basicamente existe um termo chamado de sorriso de Duchamp, que foi descoberto pelo fisiologista Guillaume Duchamp, como sendo ali o sorriso verdadeiro, quando a pessoa está feliz. Então o que acontece? Nesse sorriso genuíno, a pessoa faz, esboça a contração de sorriso com o músculo zigomático maior, juntamente com o músculo orbicularis oculi, comprimindo aqui a região ao redor dos olhos e criando pequenos enrugamentos nas laterais dos olhos, conhecidos como pés de galinha. Então esse tipo de sorriso, quando a pessoa sorri e sorri também com os olhos, estaria associado ao sorriso genuíno. A pessoa está realmente feliz. Isso foi observado por vários estudiosos como Paul Ekman, Erika Rosenberg, Wallace Friesen, Maury O'Sullivan, Aldert Vrij, como um evento chamado de Duping the Light, que basicamente é quando o mentiroso sente a satisfação de que na cabeça dele tudo já deu certo, ele está conseguindo se livrar da história com a sua mentira. Em outras palavras, é a felicidade que o mentiroso pode sentir quando acha que conseguiu enganar os outros. Portanto, se você conhece alguma pessoa nessas características que eu estou falando, os especialistas são diretos e retos. Se afaste desse tipo de pessoa. E essa é uma dica muito boa se você quiser tentar evitar que esse tipo de pessoa manipuladora chegue até você. Não fique sozinho na presença dela, procure sempre ter um amigo ou amigos ou familiares confiáveis para poder te ajudar a ficar longe dessa pessoa perigosa. O que eu falo para vocês, gente, os especialistas nesse tipo de assunto são objetivos. Não dê uma segunda chance, não se aproxime, se afaste desse tipo de pessoa. A senhora em nenhum momento percebeu alguma coisa de errado no Lucas? Principalmente os filhos... A saída dele de casa e essa prisão e esse pedido de mandato, esse mandato de prisão como o menor infrator, isso foi uma surpresa para nós e uma razão de muita dor. Eu já estou sentindo esta glória aqui.